Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim de fechamento do mercado. Um dia positivo para a soja lá na Bolsa em Chicago, até com ganhos expressivos, dá para dizer isso, recuperação das perdas ou parte das perdas aí dos dias anteriores. A gente teve também o milho trabalhando com altas e a gente percebe que tem aí uma tentativa do mercado de buscar um equilíbrio de preços, principalmente diante de informações que ainda não se concretizaram. Amanhã a gente tem uma delas, que é o relatório esperado aí de acreagem, de área plantada lá nos Estados Unidos. Temos o relatório trimestral também, que deve trazer, de estoques trimestrais, que deve trazer aí uma ideia de quanto de soja tem ainda nos Estados Unidos, referente a 1º de março. Enfim, tem informações importantes para o mercado amanhã. Mas a gente quer entender como esses números podem influenciar os preços e, mais do que isso, o que o produtor americano deve estar pensando nesse momento de antecessão, né, que antecede aí o início do plantio por lá. Vamos lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E essa semana o mercado está trabalhando aí praticamente dos dois lados. Perde um pouco, mas recupera aí no outro dia. Enfim, Luiz, o que o mercado está esperando, o que está faltando de informação e que potencial o relatório de amanhã tem de surpreender aí a gente, obviamente, o próprio mercado, Luiz? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado, como tu falou, Alex, eu acho que no lado fundamental ele tem esse relatório de amanhã, esses dois relatórios, mas o principal relatório de intenção de plantio, né, que eu diria que é o relatório mais importante do primeiro semestre, porque a gente vai ter o primeiro número do USDA oficial, né, sobre a nova área americana de soja e de milho, né, e muita coisa mudou desde o fórum, né, o tradicional fórum do USDA lá em fevereiro, em meados de fevereiro. Lá eles comentam superficialmente aí, alguns números, nada oficial, né, só que nesse meio teve a guerra e muita coisa mudou, principalmente com relação a preço em Chicago, né, e principalmente com relação a preço de milho em Chicago. Então a decisão do produtor americana, ela pode ter mudado também, porque a conta ali, aquela relação troca soja e milho, ela mudou. Obviamente que ela vem mudando diariamente, até porque está muito volátil o mercado, né, Alex? Mas além disso, eu acho que é importante a gente falar, o produtor americano nunca tomou a decisão de plantar, na verdade, com preços de soja e milho tão elevados. Isso nunca aconteceu, né? E com margens de lucro tão elevadas. A verdade é essa. Então, pela primeira vez, a gente pode ter, daqui a pouco, até um crescimento das duas áreas, quem sabe? Né? Porque a gente tem área nova para abrir nos Estados Unidos, não muito, mas tem. Talvez isso não aconteça, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, Alex, o mercado está muito volátil, né? Nesse momento aí, pré-relatório, obviamente o mercado já tenta antecipar um pouco dos números, mas nesse momento o que mais está mexendo com o mercado aí são questões ainda secundárias, que é a questão da guerra da Ucrânia, a questão agora envolvendo o lockdown na China, que não é nada muito grande, digamos assim, e o mercado está há um bom tempo respeitando essa linha aí, essa faixa, na verdade, entre 16,5 e 17 na soja, um pouquinho para cima, eventualmente um pouquinho para baixo, então é normal que a gente tenha essa volatilidade frente a notícias. Mas, de fato, que pode mudar, né, ou que pode alterar de uma forma mais contundente o rumo do mercado, né, seja para cima ou para baixo, é esse relatório de amanhã. E como eu falei, eu acho que a gente pode ver surpresa. Então, como tu comentou, o potencial de surpresa para mim é grande, né? O mercado espera, né, está esperando, a média do mercado espera por um aumento de área de soja, de 1,5 milhão de acres mais ou menos, e uma queda mais ou menos no mesmo nível de área de milho. Eu acho que a gente pode ser surpreendido. Eu acho que o milho pode não cair tanto, ou pode até não cair, e talvez a soja até suba esses 1,5, ou talvez não suba tanto. Enfim, a soja é um pouquinho mais delicada. E o porquê disso, né? Por tudo isso que eu falei, todas as questões envolvendo os preços, né, que são muito favoráveis aos produtores americanos,
E a gente sempre tem que lembrar que o produtor americano, por essência, é um produtor de milho, né? Ele normalmente dá a preferência pelo milho. É claro que a conta tem que fechar. A conta fecha de alguma forma, né, hoje. Então, é possível que ele dê essa preferência maior para o milho, sim. Até porque, né, o milho está sendo impactado diretamente pela guerra da Ucrânia e da Rússia, principalmente com relação à oferta mundial. E aí os Estados Unidos pode ser beneficiado por isso, né, por uma maior produção, maior exportação, eventualmente. Tem algumas questões envolvendo incentivo a aumento do uso de etanol, naturalmente, né, pela questão da alta do petróleo também, relacionada à guerra, e mais algumas outras questões. Então, existe um panorama favorável ao milho, digamos, né, ou até um pouquinho mais favorável ao milho do que à soja. Então, eu acho que esse relatório de amanhã pode trazer surpresa, sim, e o que eu posso garantir é que a gente vai ter uma volatilidade grande aí depois garantir não, mas o que eu posso esperar e quase garantir é que a gente vai ter uma volatilidade grande aí depois dessa intenção de plantio, porque eu acho que o USA vai nos surpreender. Pois é. Agora, seguindo esse seu raciocínio de incentivo ao plantio, tanto para a soja quanto para o milho, óbvio que dentro da área que eles têm, eles vão se ajustar aí nessa escolha, né? Nesse tamanho de área a ser plantado, mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, o mercado está trazendo aí ou oferecendo aí para o produtor uma boa oportunidade. Ou seja, as duas commodities aí, no caso soja e milho, tendem a ter um número diferente daquele que o mercado tá apostando para mais, em termos de área plantada. Isso é negativo para o mercado no primeiro momento, Luiz? Em se confirmando números diferentes, né, ou números maiores, digamos assim, uma área maior de milho, no sentido maior do que o mercado está esperando, e uma área maior de soja, realmente é negativo, sem dúvida, porque daí tu abriu potencial para novas super safras, novas safras recordes dos Estados Unidos. Até mesmo se a área de soja crescer pouco, né, crescer, sei lá, 500 mil acres só, em vez de 1,5 milhão, a gente tem o potencial de colher uma safra recorde também. Então, eu acho que sim, o potencial desse relatório é um potencial de ser negativo para Chicago, né, pelo crescimento das áreas, em se confirmando, claro. Mas como eu falei, eu acho que o USA pode nos surpreender, principalmente no caso do milho, né? Então, a gente vai ter que esperar esse relatório sair de fato. E além disso, né, Alex, também que amanhã sai o relatório de intenção, até plantar tem um tempo, e aí o relatório já era plantado mesmo só em junho, para a gente saber. E normalmente existem diferenças, né? Não tão grandes, mas existem. E com toda essa volatilidade que a gente vê no mercado, a gente pode, inclusive, ter mais surpresas lá na frente com relação de fato, qual vai ser a área plantada americana de soja e de milho. Ô Luiz, mas vamos tomar como base essa expectativa do mercado de aumentar a área de soja. Em se aumentando a área de soja e tomando como base também, obviamente, aqui são cenários e não a gente está dizendo que isso vai acontecer, porque tem toda uma safra para se desenvolver. Os Estados Unidos teria uma oferta suficiente para atender o mercado, acalmar essa demanda e até pressionar preços? Bom, com o potencial produtivo recorde, a gente teria uma melhor relação aí estoque-consumo, tá? Inclusive, amanhã tem um relatório de estoques americanos, de trimestrais, né? Inclusive, outra surpresa que a gente pode ter é o USA trazer estoque mais baixo, porque a demanda pela soja americana nos últimos 3 meses foi acima do esperado, exatamente porque a gente quebrou a safra sul-americana. Então, nesse ano, de uma forma geral, a gente pode esperar uma demanda maior pela soja americana. Isso já está meio que dado, né? Inclusive, já está superando a expectativa. Então, precisa sim ter uma safra grande para poder dar uma ajustada no estoque americano para ele não ficar tão apertado. Se isso pode derrubar preço ou não, aí vai depender muito dessa relação estoque-consumo. Eu acredito que derrubar preço seria voltar o preço lá para os 12, 10, não acredito nisso. Uhum. Eu acredito que a gente está no mercado muito sustentado, porque a gente teve uma quebra muito grande na América do Sul, muito grande mesmo. No Brasil, aí, mais de 20 milhões perdidos, na Argentina, aí, quase 8 milhões perdidos, no Paraguai mais 5 milhões. Então é uma quebra muito grande na oferta. Então, por mais que os Estados Unidos escolham uma super safra, uma safra recordes, 125 milhões, a gente não vai ter uma regularização assim tão rápida do estoque mundial, né, nesse sentido, no caso de acalmar a demanda nesse sentido, né? Não vai ter. Então eu entendo que não existe espaço frente a isso
para grandes perdas em Chicago. Eu acho que Chicago vai continuar valorizado por um bom tempo. Claro que pode não trabalhar mais uns 16, uns 17, pode voltar para uns 15 eventualmente, pode até um pouco menos, pode, mas voltar lá para aqueles níveis muito baixos de 10, 11, 12, acho muito difícil. E até porque, né, a gente tem toda essa safra americana para andar aí, tem toda a questão climática nos Estados Unidos e nada está garantido até o momento, obviamente. Então, por isso que eu espero aí que até a gente pode ter uma pressão negativa, eventualmente lá na frente, escolher uma safra grande, mas eu acho que derrubar preço a ponto de cair aí para níveis de 2020 ou 21, início de 2021, acho que não. O próprio mercado futuro está indicando isso, né, Luiz? A própria safra nova americana está sendo precificada aí nessa casa dos 14, 15 dólares por bushel aí. Enfim, exatamente. Tem esse risco também essa preocupação de se produzir, de se ter oferta, porque qualquer quebra de safra poderia aí provocar outro tsunami aí de preço, né? Exatamente, Alex. E assim, o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver uma quebra de produção nos Estados Unidos, bom, aí a gente pode até esquecer os 17, pode pensar em 18 ou até mais. Exatamente. Essa é a realidade, porque a oferta, o quadro de oferta e demanda está muito apertado por conta dessa quebra na América do Sul. Então, daí ele fica muito mais sensível a qualquer problema. Então, se tiver problema nos Estados Unidos, realmente a gente vai buscar patamares mais elevados de Chicago. Legal. Agora, vamos olhar para o que está acontecendo no Brasil, Luiz, porque me parece que o produtor meio que perdeu o bonde aí, Luiz, ou você vê ainda oportunidade de bons negócios para o produtor? Alex, as últimas semanas foram complicadas para o produtor porque os preços internos recuaram bastante. E não porque Chicago caiu, como eu falei, Chicago está mantendo aí, embora em alguns momentos um pouquinho mais fraco ou um pouquinho mais forte, ele está mantendo uma lateralidade aí de uma faixa de 50 centavos por bushel, né? 16,5, 17. Prêmios tão elevados, embora também recentemente a gente teve uma pequena pressãozinha aí que derrubou um pouquinho o prêmio, mas eles seguem muito valorizados para essa época do ano, né? Muito acima da média, prêmios acima de 130, 140 pontos em praticamente todas as posições. Só que o terceiro fator, o câmbio, de fato não ajudou. Caiu muito nas últimas semanas, né? E naturalmente a conta ficou pior. Não tinha como segurar o preço, né, com esse câmbio mais fraco. Então, o câmbio acabou derrubando os preços. Sinceramente, eu não esperava um câmbio tão baixo. Acho que boa parte do mercado também não. Talvez alguém esperasse, obviamente, mas é realmente talvez um ponto fora da curva, no sentido que também tem reflexo da guerra, que era uma coisa também inesperada, né? Se não fosse a guerra, talvez a gente não teria esse fluxo de capital que a gente está tendo agora para o Brasil, né? Porque tem muito disso, né? A saída da Rússia do SWIFT, as sanções econômicas, a fuga de capitais da Rússia, muitos fundos especuladores em nível mundial, eles têm dinheiro em emergentes, eles têm uma parte da carteira que eles têm que colocar em ativos mais arriscados, que são os emergentes. Quando tira um país, um emergente tão grande quanto a Rússia da jogada, esse fluxo tem que ir para outro lugar. E como a gente tinha um dólar muito valorizado no Brasil e uma bolsa de valores, né, as empresas brasileiras baratas, entre aspas, e além disso uma taxa de juros em alta, a gente tinha a tempestade perfeita aqui no Brasil para o cara trazer o seu dinheiro de risco e colocar aqui. É isso que aconteceu de fato, além de algumas outras questões, mas principalmente isso, né? Esse fluxo de capital mudou muito e muito rapidamente e derrubou o câmbio, e realmente agora a gente está trabalhando com um câmbio mais baixo. Acho que a gente deve estar chegando perto de um piso aí de curto prazo, talvez uns 4,50 seja piso, mas 4,75 já mostrou ser um suporte interessante. Então, assim, eu acho que o preço brasileiro, de uma forma geral, já teve a sua queda mais acentuada. A maior parte da sua queda já aconteceu, digamos assim. E aí eu penso que oportunidades podem aparecer ainda, Alex. Não que os preços não sejam bons, né? Mas é óbvio que o produtor vai olhar para aquele 200 que ele tinha antes, 200 e pouco, e vai achar que agora está muito baixo. Mas o preço é bom, o preço atualmente é bom. E eu ainda acho que tem potencial para voltar sim. Principalmente se o câmbio voltar para um nível um pouquinho mais alto, obviamente vai depender muito disso. Mas fora isso, olhando para a questão interna da oferta, a briga pela soja brasileira está muito forte. Os prêmios devem continuar elevados ao longo de todo o ano e principalmente no segundo semestre, quando a soja ficar um pouco mais escassa no Brasil, essa briga vai ser mais acirrada
e a gente pode ter preços melhores, obviamente que vai depender dos outros fatores, claro, mas olhando para o mercado interno brasileiro, inclusive a gente pode ter um descolamento da paridade, aquela coisa que a gente viu em 2020, então eu acho que oportunidades podem aparecer sim. Ele pode ter perdido o bonde nesse momento, mas eu acho que o bonde pode voltar a passar em breve aí, com o mercado trazendo preços um pouquinho melhores. Inclusive com a valorização de Chicago se tiver problemas na safra americana, né? Exatamente, tem esse ponto também que é importante, mas isso ainda tem um ponto de interrogação muito grande, né? A gente nem plantou a safra ainda, não sabe o tamanho da área, então não é nada para curto prazo, uma né? quebra antes da safra ser plantada, né? Exatamente, não é nada para curto prazo, né, Luiz? Exato, é um pouquinho mais à frente. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre. Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e acrescentando aí algumas análises que se justificam aí. E, óbvio, aqui a gente traz a diversidade para que você, que é o produtor rural, você que é a pessoa que está na linha de frente, possa absorver aquela informação, interpretá-la da melhor forma possível e, a partir dessa informação, tomar as suas decisões. Caso você concorde com aquilo que o analista disse, vá em frente, tome sua decisão e, caso não concorde, espere mais um pouco até ouvir aquele analista que mais te agrada. Então, é essa a nossa função aqui, trazer visões diferentes do mercado para que você possa, a partir daquilo que você acredita, tomar a sua melhor decisão. Tá certo? Muito obrigado, aliás, pela sua participação e pela sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Mas antes de me despedir, deixa eu passar para vocês os números de movimentação da soja, do milho e do trigo lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, foi um dia positivo, maio subindo 21 pontos, a 16 dólares e 64 centes por bushel. Para julho, 16 dólares e 42 centes por bushel, 18 pontos mais 75. Agosto, 15 dólares e 96 centes por bushel, 18 pontos mais 75 de alta também. E olha o setembro, 15 dólares e 18 centes por bushel, voltou para o patamar dos 15, portanto, 21 pontos e meio de alta. Vamos ver o milho. Como o Luiz Fernando disse, o mercado está tentando estimular o produtor americano e talvez esse relatório do USDA de amanhã, de acreagem, seja uma surpresa, até pelo fato das duas commodities, tanto a soja quanto o milho, estarem fazendo esse estímulo, trazendo esse estímulo para o produtor. Para maio, 7 dólares e 38 centes por bushel, 11 pontos mais 75. Para julho, 7,20, 11,5 de elevação. Setembro, 6 dólares e 73 centes por bushel, 6,75 de alta. E o dezembro, 3 pontos mais 25 de alta, 6 dólares e 56 centes por bushel. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo reagindo também, os primeiros vencimentos subiram mais. Julho, 10 dólares e 23 centes por bushel, 13,75, 13 pontos mais 75 de alta. Setembro, 10 dólares e 8 centes por bushel, 10 pontos mais 25 de alta. O dezembro, 9 dólares e 91 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. E o março, 9 dólares e 70 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de alta também. São os números de hoje do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.